Preço do leite é R$ 3,19 o litro. E aí, chegou a hora de investir em pecuária leiteira? Fala pessoal, aqui é o Felipe Bonato, para quem já me conhece. Eu tinha esse canal aqui como outro nome. E hoje a gente vai falar da gestão da pecuária leiteira. Estamos diferentes, com um novo nome, um novo cenário, um novo projeto, né? Então é um novo objetivo aqui com o canal O Novo Agro, a empresa O Novo Agro. E a gente vai trazer muito mais do que eu trazia antigamente, quando era só eu, né? Então, não só a minha experiência de novas pessoas vindo, lives e tantos outros conteúdos para ajudar a você, produtor, a chegar a patamares aí que você nunca chegou, né? Ajudando você na sua gestão. Então, fiquem ligados nas novidades. Para quem não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo. Não custa nada e vai lá no meu Instagram, onovo.agro. Então, bora pro vídeo, pessoal. A gente tem que começar falando sobre a história da pecuária de leite, né? Antigamente, a pecuária de leite não era uma área explorada como a gente vê hoje em dia, né? Com vacas fechadas em galpões, por exemplo, chegando aí a 200, 300, 400, 500 vacas, né? Com grandes produtores. Mas se a gente voltar aí a 20 anos atrás, seriam pequenos produtores com vacas soltas a pasto que não queriam passar fome. Então eles não tinham para onde correr, a pecuária leiteira era uma alternativa para ser o seu ganha-pão. Eles não tinham uma grande quantidade de terra, né? E eles eram submetidos a fazer esse trabalho que naquela época era bem mais complicado, né? Você ter que tirar o leite ali à mão de 20, 30 vacas, né? E não tinha outras tecnologias para te auxiliar a fazer isso. E dessa época que vem, né, aquela expressão que eu, por exemplo, ouvia muito, que era o cheque do leite, né? Um dia feliz aí que o próprio leiteiro, o caminhão que vinha buscar o leite, né, ele trazia o cheque do leite para o produtor rural. Então ele pegava aquele cheque, era dia de fazer rancho, de pagar os custos dele, né? Mas a gente veio evoluindo, né? E quem não se evoluiu também na pecuária de leite foi ficando para trás, né? A pecuária leiteira, como qualquer outra empresa, ela tem que ter caminhos básicos para você chegar a outros patamares, porque ninguém quer ficar para trás, né? Quando eu digo ficar para trás, você começa a ter uma família, você precisa alimentar essa família, e para alimentar essa família você precisa de mais renda. Então, o produtor de leite, né, naquela época, ele foi começando a se especializar. O produtor que tinha um pouco mais de experiência no ramo ou, às vezes, viam que era uma oportunidade, começava a se especializar, tendo a mesma quantidade de vacas, produzindo muito mais. Então, ele fazia por ele mesmo uma classificação ali das melhores novilhas que ele tinha e dali sairiam vacas muito boas. Mas com isso também foi aumentando o seu custo, né? Pararam de ser a pasto, começaram a ser vacas nos lugares mais parados porque eram outra raça. Mudou ali, por exemplo, de raça Jersey para raça holandesa. A raça holandesa não é uma raça que costuma andar muito, também é uma raça que facilita aí a ter outros problemas como carrapato, porém ela vai dar muito mais leite. Dando muito mais leite, ela vai dar muito mais lucratividade. É uma raça diferente da vaca Jersey, né? Algumas pessoas não gostam só de criar uma vaca Jersey por ser mais dócil, por também ficar solta a pasto, e às vezes as fábricas, né, as leiterias aí costumam pagar um pouco mais pelo seu leite mais gordo, né, pela gordura do seu leite. Porém, vai de opinião de cada um aí, né, o que quer criar mais, mas ainda assim, ao meu ver, as contas que você pode fazer aí é que a vaca holandesa hoje é a mais utilizada aqui no estado do Paraná. Então, pessoal, para quem foi ficando para trás nessa época, começou a ter que correr para outros empreendimentos, né? Então, muitas pessoas venderam suas terras, foram para a cidade e não conseguiram ficar com a pecuária de leite. Então, a pecuária de leite ela tem uma característica que é essa sazonalidade do preço de leite, né? Por meses do ano, o custo de você produzir o leite estava muito acima do normal. O produtor de leite ele precisa ter uma parte para fazer a silagem, né, para fazer aí a matéria seca dele, para ele não precisar ficar comprando somente ração, ainda que ele precise ter um pouco de ração para essas vacas produzirem um pouco mais de leite, né? Então o custo dele ficou muito alto. Muitas pessoas ali que tinha 2 alqueires de terra, aqui a gente fala alqueires, né? Mas 4 hectares, 5 hectares de terra aí que precisa plantar o seu milho para fazer a silagem, começou a fazer
o cálculo do custo. Então muita gente não faz o cálculo de custo. Isso aqui eu estou falando de pequenos produtores, né? Grandes produtores, muitas vezes também eles não fazem o cálculo do custo, mas é mais provável que eles façam esse cálculo ali de padaria, né? Então você vê que teu vizinho está colhendo e você está pegando todo aquele milho e colocando no buraco. No buraco que a gente diz é um buraco para fazer a silagem, né? Para dar para os bois, para as vacas a matéria seca. Então o preço do milho estava pagando muito bem na época da colheita, de fazer também a silagem. E aí a gente teve vários problemas de culturas aí, principalmente a cultura do milho com a cigarrinha em algumas regiões. Então agora também, na época de plantio de soja, a cigarrinha parece que vai vir forte também. Então agora, na época de plantio de soja, os produtores de leite muitas vezes plantam o milho. E quando eles plantam o milho, com poucos produtores plantando milho, a cigarrinha vai escolher atacar mais o milho dele. Então é um pouco complicado se o produtor de leite não conseguir fazer essa rotação de cultura também. Só nesses fatores que eu venho trazendo aqui para vocês, a gente já consegue perceber que a pecuária leiteira não é só você ter vaca e ir lá e tirar o leite, né? Ainda tem fatores de produção, fatores de fertilidade da vaca, fatores também de doenças que as vacas podem ter, fatores também de manutenção das máquinas para tirar o leite e outros N fatores que podem acontecer ali que a gente nunca vai ter ideia, por exemplo, o tempo, né? Então, se ele não tiver uma cultura com um tempo agradável, um tempo que não vai dar um bom milho para ele, ele também, consequentemente, não vai ter uma boa silagem. Não tendo uma boa silagem, ele não vai ter um bom alimento para sua vaca, e não tendo um bom alimento, ele não vai ter uma boa produtividade leiteira. Com isso, o preço do leite estava muito ruim para os produtores. Eu mesmo era produtor de leite e eu saí um pouco antes desse preço ainda diminuir. E o engraçado é que muitas pessoas não conseguem ver isso, né? Isso eu sei que a maioria de quem me assiste aqui é produtor e sabe dessa realidade. Mas a gente, não tomando partido também, a gente consegue ver nas grandes mídias que eles querem colocar o produtor como uma pessoa ruim, né? Como se ele tivesse somente o lucro e quem estivesse pagando esse lucro seria o consumidor final. Então, para quem está me seguindo lá no Instagram, já viu que eu postei um post com várias reportagens e eu vou ler algumas aqui para vocês. Então, olha, aposentada, diz o nome, né, de 70 anos, precisou percorrer alguns supermercados antes de comprar os 6 litros de leite que consome durante todo o mês. Diz que está fazendo um sacrifício para comprar 1 litro de iogurte a cada 15 dias para sua filha. Esse é outro agora. O preço do leite e seus derivados subiu nos últimos meses devido ao aumento dos custos de produção. Essa alta impacta no bolso do consumidor brasileiro. No campo, o preço pago ao produtor subiu 9% em março deste ano, em comparação ao mês anterior. Bom, ali no primeiro a gente pode ver que, né, tá falando da dificuldade da mulher de comprar um leite, né? Porque tá caro mesmo, às vezes ela ganha pouco com isso, né? Porém, a gente também vê a construção de uma reportagem que não fala a verdade que tem que trazer, né? A reportagem tem que trazer dados de que o produtor estava sofrendo com isso há meses. O produtor já não tinha um ganho significativo há meses, e produtor que é pequeno, ele não se prepara muitas vezes com isso, né? Ele tem ali seu ganha-pão, ele vai ter um lucro de 20, 30% no máximo na sua produção leiteira, porque o resto somente é custo. Então, o preço do leite, para quem conseguiu se segurar, muita gente foi saindo, muitas coisas estavam sendo vendidas, né? A gente que trabalha no meio, a gente consegue ver vendendo os equipamentos de leite, vendendo as vacas leiteiras, e já dava para ver que não ia demorar muito para subir esse preço de leite. Só essa pequena etapa da reportagem, né? Ali fala que o preço pago ao produtor subiu 9%, mas demorou muito tempo para subir esses 9%. Quando subiu, o produtor se sentiu aliviado e agora ele vai ter que pagar as contas dele. É complicado quando a gente vê que a mídia joga um contra o outro, né? E não é isso que a gente quer aqui. E a realidade, né, pessoal, é que o Paraná é o terceiro maior produtor de leite do Brasil, com 3,9 bilhões de litros por ano, e apresenta a cadeia produtiva mais importante para os agricultores familiares do estado, dos quais 86% são pequenos produtores. Esse é um dado já antigo, né? Mas esses 86% que são pequenos produtores, pode ter certeza que caiu para 50%, 40%, porque muita gente parou de tirar leite. Então,
é aquilo que eu falei, né? Aqueles que são maiores, nada contra, claro, mas aqueles que são maiores conseguiram se segurar na sua produção leiteira. Mas aqueles que são menores e não conseguiram fazer um aporte aí para se precaver desse custo maior que eles tiveram, eles foram saindo do jogo e acabaram parando com a sua produção de leite. Então isso se deve, né, com a menor oferta de leite no mercado, né? Pessoas parando de tirar leite e o laticínio precisando de mais leite. Então eles começaram a aumentar o preço do leite. Tava R$2, 2 e alguma coisa, e agora foi para R$3,19 em alguns lugares, né? Então, para quem é grande produtor, deve estar recebendo um pouco mais. Por ter uma produção maior, eles têm essa demanda ali, eles conseguem ganhar um aporte maior por causa disso. Mas quem está querendo entrar agora, né? Quando aparece um preço de leite assim, o preço de leite subiu, fica muito atrativo, muitas pessoas querem voltar para a produção leiteira. E aí que a gente tem o erro do pessoal que quer entrar na produção de leite quando o leite já está alto. Por que eu falo isso? Claro, se você tem um aporte grande e quer investir, você vai ter um lucro aí, né? Você vai ter um retorno, uma rentabilidade maior. Porém, se você só tem esse dinheiro para investir em gado leiteiro, agora não é a hora. Quando a gente aumenta o preço do leite, aumenta o preço das vacas leiteiras. Já começou a aparecer muitas vacas aí com preço altíssimo, que não valem o custo, né? Que estão só se aproveitando do momento para ter um ganho, né? Eu não acho isso errado também, mas é como que a gente deve ver. Na hora que estava baixando ali o preço do leite, que estava bastante gente saindo, bastante vacas, né, sendo vendidas, né, lotes aí de 40 vacas por R$2.000 cada vaca. Hoje essas vacas estão valendo R$5.000, R$6.000. É questão de você saber ver as oportunidades, né? Então é a mesma situação de gado de corte. Quando acham que o gado de corte está num preço bom, vão começar a mexer com gado, você já vai entrar no momento tardio, porque você, consequentemente, você não vai ter o lucro esperado. Aquele preço já aumentou muito e talvez ele não tenha como aumentar um pouco mais. O preço do leite pode aumentar mais que isso? Acho que até pode, né? R$3,19, eu acho que pode chegar aí a R$3,50. Porém, a possibilidade é muito menor. Então a gente já começa a ver pessoas parando de consumir leite nos mercados, né? Pelo preço no consumidor está realmente caro. E isso vai fazer com que sobre mais leite nos laticínios. Não tendo a saída desse leite, os laticínios vão repassar esse preço para o produtor. Então o produtor vai começar a ganhar um pouco menos. Mas isso é só uma construção da etapa para vocês, porque isso pode durar meses, pode durar um ano, por exemplo, né? Então é uma sazonalidade um pouco diferente, porque a sazonalidade ela tá ligada ali às estações do ano. Então o produtor que consegue perceber isso, ele sabe que no inverno ele vai ganhar um pouco mais no leite. Então ele vai diminuir suas vacas ali prenhas, né? E vai fazer um controle de gastos também. Então como você, para fazer essa gestão da propriedade rural bem, não vou me aprofundar muito para não ficar chato esse vídeo, né? Mas como que você faz isso de uma forma mais fácil? Você começa, para quem tem vaca de leite agora já e está recebendo R$3,19 o litro, ele tem que fazer o custo por litro. Ele tem que pegar todo o custo dele, ou mais ou menos o custo dele, comendo ração, sal, custo de luz, custo de mão de obra, mesmo que a mão de obra seja dele, custo para plantar, custo para fazer a silagem. Nesse custo para plantar tem que entrar todas as horas do maquinário, o diesel, se ele fez, né, uma locação desses maquinários, e fazer isso dividido, né, pelo tanto de dias que ele fez, todo esse custo, pelo tanto que ele está produzindo de leite, né? Então ele vai ter ali mais ou menos um custo por litro. Ele pode dividir isso por dias também, né, se ele achar mais fácil. E aí ele vai saber quanto que ele vai gerar de lucro por litro de leite. Então quando ele tirar aquele leite, ele já vai saber quanto que ele vai estar ganhando. E aí eu acho que é o grande erro de bastantes produtores de leite, né, que não fazem nada disso. E muitas vezes não vão conseguir fazer agora numa etapa da vida, né, pessoal? Sendo bem claro aqui também. Mas depois que você faz esses custos, você tem que saber diminuir os custos e aumentar a sua lucratividade. Então, para você aumentar a sua lucratividade, você tem que ter uma vaca que produza mais leite e diminuir aquelas vacas que produzem menos leite. Com o preço do leite alto, a gente consegue vender essas vacas mais caro no mercado, né? Então você vai fazendo ali uma limpeza no seu rebanho, né? Você separa algumas vacas que não produzem tanto leite e elas estão
tendo um custo muito maior que as outras. Isso vai aumentar a sua lucratividade pelo leite. Você guarda esse dinheiro dessas vacas que você retirou do seu rebanho para quando cair o preço do leite, que foi o que aconteceu, né? Foi como estava aparecendo muitas vacas boas e muitas novilhas boas a preço barato, né? E quem soube aproveitar isso hoje ganhou bastante dinheiro. Então você tem que ver esse custo-oportunidade. Quando está numa época de baixa, que você consegue perceber essa mudança, né? Você tem que começar a aportar nessas horas. O grande produtor quase sempre sabe disso, né? Muitas vezes produtor grande, eu não estou falando que é uma regra ele saber disso, né? Tem grandes produtores que eu conheço que não fazem isso e tem pequenos que fazem, né? Então não é uma regra, mas eles têm um aporte maior, então eles conseguem guardar esse dinheiro e investir nas horas boas, né? Então, quando o custo está baixo, a gente vai lá e compra novilhas boas, a gente começa a querer trocar aquelas vacas um pouco mais ruins, né? Isso vale para tudo, pessoal. Então, vale para produção de leite, vale para produção de leite e vale também para qualquer produção de gado de corte, por exemplo. Então, fiquem atentos, né, às oportunidades que vêm por aí. E não somente quando aumenta o preço de alguma coisa é a hora da gente estar entrando. Muitas vezes a gente só perde dinheiro, fica frustrado e não volta mais a mexer com esse tipo de produção. Então a produção de leite não é para qualquer um, é só para quem gosta, né? Eu já tive experiência e dou sempre parabéns para quem gosta de tirar leite, mas realmente não é para mim. E também qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe aqui. Ou vai lá no nosso grupo no Telegram, o link está aqui embaixo. Curte esse vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa nova forma de trazer experiência para vocês. Eu vou melhorar esse canal também e vocês vão ter bastante novidades por aqui, beleza? Então fiquem com Deus e até a próxima.